O despertador tocou às 5h30 da manhã, como sempre, mas Rafael não precisava mais dele. Há 6 meses, seu corpo havia se acostumado a acordar naturalmente neste horário, movido por uma expectativa que crescia a cada dia. Não era apenas o hábito que o despertava, mas uma sede genuína de encontrar-se com Deus antes que o mundo começasse a girar com suas demandas infinitas. 2 anos atrás, Rafael Silva era apenas mais um cristão nominal navegando pela vida sem rumo espiritual claro. Aos 35 anos, trabalhava como contador em Porto Alegre, era casado com Mariana há 10 anos, pai de 2 filhos, Lucas, de 8 anos, e Sofia, de 5. Frequentava a igreja presbiteriana do bairro Moinhos de Vento aos domingos, dizia amém nas horas certas, contribuía com o dízimo, mas sua fé era como um motor funcionando em ponto morto, presente, mas sem potência real. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, ele recitava mecanicamente nas raras vezes que se lembrava de orar, geralmente antes das refeições ou quando enfrentava alguma crise. Sua oração era mais como um cumprimento de protocolo do que uma conversa íntima com o Criador do Universo. Tudo mudou numa terça-feira de abril, quando Rafael testemunhou algo que abalou completamente sua visão sobre oração e fé. Durante o intervalo do almoço, Rafael decidiu visitar seu colega de trabalho, Pedro Henrique, que estava internado no Hospital Moinhos de Vento após um acidente de motociclismo. Pedro sempre havia sido conhecido no escritório como o evangélico, aquele que não participava dos happy hours, não contava piadas imorais e sempre tinha uma palavra de esperança para oferecer. Quando Rafael chegou ao quarto do hospital, encontrou uma cena que jamais esqueceria. Pedro estava consciente, mas com várias fraturas e o rosto visivelmente marcado pela dor. Ao lado da cama, sua esposa Cláudia segurava sua mão, e os dois oravam juntos com uma intimidade e naturalidade que impressionou Rafael. Senhor, dizia Pedro, com a voz fraca mas firme, obrigado por me manter vivo. Sei que o Senhor tem um propósito nisso tudo. Que eu possa ser testemunho do seu amor mesmo aqui neste leito. Cláudia continuou, Pai, fortalece o corpo do Pedro, mas acima de tudo, que nossa fé seja fortalecida através desta prova. Que os médicos e enfermeiros que cuidam dele vejam Cristo em nós. Rafael ficou parado na porta por alguns minutos, observando aquela oração espontânea e cheia de fé genuína. Não havia formalidades religiosas vazias, mas uma conversa real entre duas pessoas e seu Deus. Quando finalmente se anunciou, Pedro sorriu com alegria genuína. Rafael. Que bom que veio. Senta aí, cara. Estava justamente agradecendo a Deus por esta oportunidade de desacelerar e ficar mais perto dele. Oportunidade? Rafael pensou. Ele vê este acidente como oportunidade? Nos próximos 30 minutos, Pedro compartilhou como havia desenvolvido uma vida de oração profunda ao longo dos anos. Sabe, Rafael, ele disse, antes eu orava como você faz, só quando precisava de algo ou nas emergências. Mas há 5 anos aprendi que oração não é só pedir coisas para Deus. É construir um relacionamento com Ele. Impactado pelo testemunho de Pedro, Rafael voltou para casa naquela noite com uma inquietação estranha no coração. Durante o jantar, enquanto Mariana contava sobre o Dia das Crianças e Lucas reclamava da lição de matemática, sua mente estava focada numa única pergunta: como desenvolvo um relacionamento real com Deus através da oração? Após colocar as crianças para dormir, Rafael procurou Mariana na cozinha. Mari, ele disse, preciso te contar algo. Hoje visitei o Pedro no hospital. Acho que minha vida de oração é praticamente inexistente. Mariana parou de lavar a louça e o olhou com atenção. Ela também era cristã, mas, como Rafael, vivia uma fé mais cultural que transformadora. O que você quer dizer? Quero dizer que eles oravam como se estivessem conversando com um amigo íntimo. Eu oro como se estivesse lendo um teleprompter. Não sei nem por onde começar para ter uma vida de oração de verdade. Mariana secou as mãos e se sentou ao lado do marido. Sabe, Rafael, às vezes sinto a mesma coisa. Oro com as crianças na hora de dormir, mas são sempre as mesmas palavras decoradas. Que tal procurarmos ajuda? O mentor espiritualismo. No domingo seguinte, Rafael procurou o pastor Miguel na igreja presbiteriana. Pastor Miguel era um homem de 58 anos, com aparência simples mas olhar profundo de quem conhecia intimamente os caminhos de Deus. Havia pastoreado a igreja por mais de 20 anos e era conhecido por sua vida de oração consistente.
Pastor, Rafael começou após o culto, preciso aprender a orar de verdade. Percebo que minha vida de oração é superficial, e quero desenvolver um relacionamento mais profundo com Deus. O pastor sorriu com alegria genuína. Rafael, esta é uma das perguntas mais importantes que um cristão pode fazer. A oração é o oxigênio da vida, espiritualismo sem ela, nossa fé murcha como planta sem água. Eles marcaram um encontro para a semana seguinte. Mas quero que você comece com algo simples antes de nos encontrarmos, disse Pastor Miguel. Durante esta semana, separe 15 minutos todos os dias para ficar sozinho com Deus. Não se preocupe com as palavras certas. Apenas converse com Ele como conversaria comigo agora. Rafael escolheu o quarto de hóspedes como seu lugar secreto de oração. Todas as manhãs, antes da família acordar, ele se sentava numa cadeira simples com uma Bíblia no colo e tentava conversar com Deus. Os primeiros dias foram estranhos e desconfortáveis. Senhor, ele começava hesitante, não sei bem como fazer isso, mas quero te conhecer melhor. Muitas vezes ficava em silêncio, sem saber o que dizer. Outras vezes, recaía nas orações decoradas da infância. No terceiro dia, algo começou a mudar. Rafael estava particularmente preocupado com um projeto no trabalho e, em vez de apenas pedir que desse tudo certo, ele começou a desabafar com Deus como faria com um amigo próximo. Pai, ele disse, sentindo-se mais natural, estou com medo de falhar neste projeto. Minha ansiedade está afetando até meu relacionamento com a Mariana e as crianças. Preciso da sua sabedoria, mas preciso também aprender a confiar mais no Senhor. Pela primeira vez, Rafael sentiu como se alguém realmente estivesse ouvindo. Uma paz inexplicável desceu sobre ele, e ideias claras para resolver os problemas do trabalho começaram a surgir em sua mente. Durante seu encontro com o Pastor Miguel, Rafael compartilhou suas experiências da primeira semana. Pastor, algumas vezes senti que realmente estava conversando com Deus, mas outras vezes me sentia perdido, sem saber o que dizer. Rafael, o pastor explicou, isso é completamente normal. A oração é como aprender a tocar um instrumento, no início parece desajeitado, mas com prática se torna natural e belo. Pastor Miguel então compartilhou o que chamava de arquitetura da oração, um framework simples que havia aprendido ao longo de décadas de vida cristã. Adoração. Comece reconhecendo quem Deus é. Agradeça por seus atributos, sua bondade, fidelidade, amor. Confissão. Seja honesto sobre seus pecados e falhas. Deus já os conhece, mas confessar limpa nossa consciência e fortalece nossa humildade. Ação de graças. Agradeça especificamente pelas bênçãos que recebeu. Isso treina nosso coração para ver a mão de Deus em nossa vida. Súplica. Agora sim, apresente seus pedidos, por você, sua família, outros. Mas lembre-se, não é uma lista de compras, é um compartilhamento de coração. Este é apenas um modelo, o pastor enfatizou. O importante não é seguir uma fórmula, mas desenvolver intimidade genuína com Deus. Inspirado pela conversa com o Pastor Miguel, Rafael decidiu fazer um compromisso de 40 dias para estabelecer uma vida de oração consistente. 40 dias, o mesmo período que Jesus passou no deserto, que os israelitas exploraram a terra prometida, que Moisés passou no Monte Sinai. Mari, ele disse à esposa, quero fazer um desafio de oração por 40 dias. Acordar todo dia 30 minutos mais cedo para ter tempo real com Deus. Você toparia fazer isso comigo? Mariana hesitou inicialmente, acordar mais cedo com duas crianças pequenas não parecia atraente. Mas algo na determinação de Rafael a motivou. Tá bom. Mas eu quero um cantinho só meu para orar também. Eles reorganizaram a rotina familiar. Rafael manteve o quarto de hóspedes como seu local de oração, e Mariana escolheu um canto da sala de estar. Combinaram que, após seus tempos individuais de oração, se reuniriam para orar juntos por 10 minutos antes de acordar as crianças. Na primeira semana, foi uma batalha contra o sono e a preguiça. Na segunda semana, Rafael começou a notar mudanças sutis em sua perspectiva. Problemas que normalmente o deixavam estressado pareciam mais gerenciáveis após o tempo de oração. Sua paciência com as crianças aumentou. Conversas com Mariana se tornaram mais profundas. Na terceira semana, algo extraordinário aconteceu. Rafael estava orando quando sentiu um impulso claro de visitar Dona Alzira, uma senhora viúva de 78 anos que morava sozinha no final da rua.
Ela havia sido amiga de sua mãe, mas Rafael há anos não a visitava. Senhor, ele orou, se este impulso vem do Senhor, que seja confirmado de alguma forma. Naquela tarde, ao chegar em casa do trabalho, encontrou um bilhete que Dona Alzira havia deixado na porta. Rafael, se puder, passe aqui quando tiver um tempinho. Preciso de uma ajuda com umas contas. Rafael ficou impressionado. Durante sua oração matinal, Deus havia colocado Dona Alzira em seu coração, e agora ela estava pedindo ajuda. Imediatamente foi visitá-la e descobriu que ela estava com dificuldades financeiras e de saúde, sentindo-se muito sozinha. Dona Alzira, Rafael disse, a partir de agora, vou visitá-la toda semana. E se precisar de alguma coisa, é só me chamar. Aquela experiência marcou profundamente Rafael. Pela primeira vez, ele havia sentido Deus direcionando seus passos através da oração de forma concreta e prática. No 20º dia do desafio, Sofia, a filha de 5 anos, fez uma pergunta que tocou o coração de Rafael: Papai, por que você e a mamãe acordam cedo para conversar com Jesus? Posso conversar com ele também? Rafael e Mariana se olharam, percebendo que sua nova rotina de oração estava impactando até as crianças. Claro, princesa, Rafael respondeu. Jesus adora quando as crianças conversam com ele. Eles começaram a incluir as crianças em momentos de oração familiar. Não orações longas e chatas, mas conversas simples e genuínas com Deus. Lucas, inicialmente resistente, logo começou a compartilhar seus medos e alegrias com Deus de forma natural. Pai do céu, Sofia orava com sua inocência típica, obrigada pelas bonecas, pelos docinhos, e por fazer o papai ficar mais alegre de manhã. Essas orações infantis frequentemente tocavam mais profundamente o coração de Rafael que sermões elaborados. A fé simples e genuína das crianças o lembrava de como deve ser nossa aproximação com Deus. No 31º dia do desafio, Rafael recebeu uma notícia devastadora: a empresa onde trabalhava há 12 anos estava passando por uma crise financeira severa, e ele estava entre os funcionários que seriam demitidos. A primeira reação foi de pânico total. Como sustentaria a família? Como pagaria a prestação da casa? O que diria para Mariana e as crianças? Mas então, quase instintivamente, Rafael se dirigiu ao seu lugar secreto de oração. Senhor, ele começou, com a voz embargada, não entendo por que isso está acontecendo justamente agora, quando estou tentando me aproximar mais do Senhor. Mas escolho confiar no Senhor mesmo sem entender. Durante as próximas 2 horas, Rafael derramou seu coração diante de Deus. Confessou seus medos, suas frustrações, mas também declarou sua confiança na fidelidade divina. Quando terminou de orar, uma paz sobrenatural havia substituído o pânico inicial. Mariana o encontrou ainda no quarto de oração, com os olhos vermelhos mas o rosto sereno. Mari, ele disse, recebi uma notícia difícil hoje, mas aprendi algo importante: nossa segurança não está no emprego, mas em Deus. Nas semanas que se seguiram ao desemprego, Rafael manteve sua rotina de oração com ainda mais intensidade. Em vez de passar o dia todo procurando emprego desesperadamente, ele dedicava suas manhãs à oração e estudo bíblico, confiando que Deus abriria as portas certas no tempo certo. Durante esse período, várias pessoas da igreja ofereceram ajuda prática, trabalhos temporários, indicações, até mesmo apoio financeiro. Rafael percebeu que Deus estava cuidando de sua família através da comunidade de fé. 2 meses depois, através de um contato que conheceu durante suas visitas semanais a Dona Alzira, seu sobrinho era diretor de uma empresa de contabilidade, Rafael recebeu uma proposta de emprego melhor que o anterior, com salário maior e ambiente de trabalho mais saudável. Senhor, ele orou na noite em que recebeu a proposta, agora entendo. O desemprego não foi castigo, foi redirecionamento. O Senhor estava preparando algo melhor. 6 meses depois de iniciar sua jornada de oração consistente, Rafael se tornou uma pessoa completamente diferente. Colegas de trabalho comentavam sobre sua serenidade mesmo em situações estressantes. Mariana testemunhava sobre como seu casamento havia se fortalecido através da oração conjunta. As crianças desenvolveram uma naturalidade impressionante para conversar com Deus. Pastor Miguel o convidou para compartilhar seu testemunho durante um culto de domingo.
Irmãos, Rafael disse, de pé no púlpito onde meses antes se sentia desconfortável, vim testemunhar que uma vida de oração consistente não apenas muda nossas circunstâncias, ela nos muda por dentro. Aprendi que oração não é apenas pedir coisas para Deus, mas construir um relacionamento com Ele. Não é apenas falar, mas também escutar. Não é apenas sobre nossos problemas, mas sobre conhecer o coração de Deus. Após sua apresentação, várias pessoas o procuraram querendo aprender a desenvolver uma vida de oração mais profunda. Inspirado pela demanda, Rafael e Pastor Miguel criaram uma escola de oração na igreja. Todo sábado de manhã, eles se reuniam com grupos de 10 pessoas para ensinar princípios práticos de vida orante. A oração, Rafael ensinava, é como musculação espiritualismo no início, 5 minutos parecem uma eternidade. Mas com consistência, você desenvolve músculos espirituais que permitem horas de comunhão íntima com Deus. Eles desenvolveram um currículo de 8 semanas. Semana 1, Fundamentos da Oração. Semana 2, Criando um lugar e tempos sagrados. Semana 3, Oração de adoração e ação de graças. Semana 4, Confissão e arrependimento. Semana 5, Intercessão e súplica. Semana 6, Oração contemplativa e escuta. Semana 7, Oração em família. Semana 8, Mantendo a consistência a longo prazo. 2 anos depois daquela visita transformadora ao hospital, Rafael havia se tornado mentor espiritual para dezenas de pessoas. Sua casa se tornou um ponto de encontro para grupos de oração, estudos bíblicos e discipulado. Lucas, agora com 10 anos, surpreendia visitantes com sua maturidade e espiritualismo durante uma reunião de oração em casa. Ele orou: Papai do céu, obrigado por ensinar meu pai a conversar com o Senhor. Nossa família ficou muito mais feliz depois que começamos a orar juntos. Sofia, com 7 anos, havia desenvolvido o hábito de orar por seus colegas de escola que enfrentavam dificuldades. Jesus, ela orava com fervor, ajuda a Mariana porque os pais dela brigam muito. E ajuda o Pedro a não ter mais medo do escuro. Hoje, Rafael acorda naturalmente às 5h15 da manhã, 15 minutos antes do despertador tocar. Não é por disciplina religiosa forçada, mas por expectativa genuína. Seu tempo com Deus se tornou o momento mais precioso do dia. Bom dia, Pai. Ele começa sua oração matinal com a familiaridade de quem conhece profundamente a pessoa com quem está falando. Obrigado por mais um dia para servi-lo. O que o Senhor quer fazer através de mim hoje? Em seu diário espiritual, ele escreveu recentemente: descobri que oração não é apenas uma disciplina cristã, é o meio pelo qual minha alma respira. É onde encontro direção para decisões, força para desafios, paz para ansiedades, e alegria para celebrações. A vida de oração transformou não apenas minha relação com Deus, mas todas as outras áreas da minha vida. Sou melhor marido, pai, profissional e amigo porque aprendi a viver em constante comunhão com o Criador. Pedro Henrique, o colega cujo testemunho no hospital iniciou toda essa jornada, se tornou um dos melhores amigos de Rafael. Eles se encontram semanalmente para orar juntos e estudar a Bíblia. Rafael, Pedro disse durante um desses encontros, é impressionante ver como Deus usou meu acidente para despertar sua vida de oração. Isso me lembra que Deus pode usar qualquer circunstância para seus propósitos eternos. Rafael sorriu, lembrando-se da jornada extraordinária que começou com um simples testemunho de fé em um leito de hospital. Pedro, você não sabe o presente que me deu naquele dia. Mostrou-me que é possível ter uma conversa real com Deus, não apenas recitar orações decoradas. Em sua última entrada do diário espiritual, Rafael escreveu: para qualquer pessoa que esteja lendo isso e sinta que sua vida de oração é superficial ou inexistente, quero dizer, nunca é tarde para começar. Deus está esperando para ter uma conversa íntima com você. Não precisa de palavras elaboradas ou local sofisticado. Precisa apenas de um coração sincero e a disposição de separar tempo para estar na presença dele. Comece com 5 minutos por dia. Seja consistente. Seja genuíno. E prepare-se para uma transformação que vai muito além do que você pode imaginar. A oração é o laboratório onde nossa fé é aprofundada, purificada e fortalecida. É onde descobrimos quem Deus realmente é e quem Ele nos criou para ser. É onde a vida cristã deixa de ser religião e se torna relacionamento. Que esta história seja um incentivo para você começar ou aprofundar sua própria jornada de oração.
Deus está esperando para encontrar você no lugar secreto. A conversa mais importante da sua vida pode começar hoje.